Olá, meninas, eu sou Paula, estou de volta aqui nos nossos podcasts, não é? Recentemente eu tive algumas dificuldades e não consegui vir aqui e falar com vocês, né, com a minha própria voz, com o meu próprio testemunho. Mas eu queria, mesmo que dando um grande salto adiante, voltar aos assuntos do curso 2, né, que eu já, como eu já disse a vocês, é um curso que realmente eu gosto muito. E hoje não era nem a minha intenção saltar para essa lição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, meu líder espiritual. Mas eu li alguns comentários e relatórios de louvor que me levaram a essa lição, que é uma lição que tem um marco espiritual e é uma lição muito importante para nós que estamos nessa jornada. Nós que tivemos a graça de encontrar o RMI, nós que tivemos a graça de encontrar o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Se por um acaso você que está me ouvindo agora ainda não leu esse livro, eu quero lhe convidar a ler e a fazer o nosso curso 1, que é baseado, né, nas lições, nos capítulos desse livro maravilhoso que mudou a minha vida e que tem mudado a vida de tantas mulheres. Bem, então, dando esse salto nessas várias semanas, chegando a essa lição do meu líder espiritual, eu gostaria de falar com vocês de como ela é importante, ela me fez lembrar de tantas ações que eu fiz, não é? É, é tão difícil essa lição, porque ela fala de deixar ir à igreja, deixar de frequentar uma igreja física. Eu não sei vocês, mas durante a crise no meu casamento, eu ia à igreja todos os dias. Eu estava tão despedaçada, eu estava tão desesperada, que aquele momento, eu trabalho fora, então na hora do almoço, eu corria para uma igreja, para que eu pudesse ter. A gente fica desesperada por uma palavra, por um conselho, por alguma coisa que nos faça ver a luz no fim daquele túnel que nós estamos atravessando, não é verdade? O vale, né? O vale da sombra, onde a gente não consegue enxergar nada à nossa frente. Então, quando eu li essa lição, eu fiquei confusa. Eu juro que quando eu comecei a ler, eu falei, do que se trata realmente? Se foi por causa dessa, né, de querer, de desejar tanto voltar para a igreja, que eu conheci, né, esses princípios tão maravilhosos. Mas aí, no decorrer da lição, lendo aquela parte, era como se eu estivesse fazendo uma lista e fazendo assim, eu fiz isso. Eu também fiz isso. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu li lá, né, algumas coisas que a Erin compartilha conosco, eu pensei, meu Deus, eu exigi provas de amor relacionadas à prática religiosa do marido terreno antes do casamento, eu exigi que ele fizesse isso ou aquilo, para provar, né, que na minha mente eu queria tanto casar com um homem de Deus, né? Eu estou botando assim meio aspas aqui. Eu tinha esse plano na minha cabeça, mas eu já sabia que ele não era uma pessoa religiosa, então eu fiz com que ele me provasse que ele poderia se transformar naquilo que eu queria que ele fosse, não é verdade? Eu ia à igreja sozinha, eu levava os nossos filhos, arrumava, né? Arrumava tudo, muitas vezes deixando o marido ali, até com planos diferentes, eu não me importava o plano dele, porque eu tinha o meu compromisso, e esse compromisso, ele estava acima de qualquer outra coisa, até mesmo de Deus, hoje eu penso, porque eu não sabia qual era a vontade de Deus. Era a minha vontade ir para a igreja, era a minha vontade cumprir o preceito, não é mesmo? Então, quando eu li essa lição, isso começou a se, sabe, era como se fosse uma nuvem, começou a se dissipar diante de mim. Eu também ouvia músicas religiosas, ouvia músicas cristãs, eu esperava que alguma daquelas mensagens pudessem atingir o marido terreno. E mais do que isso, algumas vezes, né? Espero que tenham sido algumas, ou se não muitas vezes, eu
dava alguns recadinhos também, né? Eu queria ser o Espírito Santo do meu marido terreno, como se diz, né? Querendo dizer para ele como ele deveria agir, se comportar, sentir e deixar realmente que aquelas mensagens tocassem o coração dele para que ele fosse transformado e, obviamente, se convertesse. Essa era o meu grande desejo. E eu também pedi ajuda a casais, a quem eu achava que pudesse ajudar. Eu me lembro que eu nos inscrevi num retiro, acho que eu já falei isso aqui em algum momento, e eu quis muito, né? E quando a gente estava nesse retiro, foi realmente, acho que a gota, a gota d'água para o marido terreno, porque ali eu expus muitas coisas que eram tão particulares da nossa vida. Então, quando eu olho para trás, eu vejo todas essas minhas falhas, mas ao mesmo tempo eu agradeço. Agradeço por cada uma delas. Agradeço por meu amado ter me trazido a esse lugar, ter, a partir dali, que eu tomei a consciência que eu fazia aquilo tudo. E aquilo fez tanto sentido para mim, que de verdade, deixar a minha igreja, que eu achava que era algo tão, que não fazia sentido nenhum, não é? Afinal de contas, eu estava querendo me reaproximar de Deus depois de um período afastada e, enfim. Mas deixar a igreja fez muito sentido. Eu era aquela mulher fariseia. Eu era aquela mulher que exigia, né, e que dizia que ele era o pecador e eu, com a minha arrogância, era a santa que iria salvar a nossa família. Então, hoje, quando eu li um relatório de uma querida noiva que disse que tinha voltado a ir à igreja, pois ela está passando uma fase de muitas lutas, de muita tristeza. E então eu pensei, realmente, esse princípio ele é muito difícil. A Erin, quando falou dela, ela testemunha, né, que ela aplicou em sua jornada. E ela tem ensinado a tantas mulheres que vieram antes de nós. E na parte 2, né, no marido, no líder espiritual, na parte 2 dessa lição, há algo que eu acho que é uma chave para que a gente possa meditar sobre esse assunto. Diz assim: quando as coisas são agradáveis para a carne, elas são da carne. Mas as coisas que precisam do Espírito Santo e da sua força para nos guiar, essas coisas são do Espírito. Será que Deus está te chamando, querida, a deixar sua igreja? Será que Ele deseja não a sua religiosidade, mas sim estabelecer um relacionamento onde você se torne cada vez mais a sua noiva e Ele, o seu marido celestial? Pode ser que você ainda não se sinta assim, você ainda não consiga chamá-lo como marido celestial. Como você ainda o chama? Senhor, Deus? Não há problema nisso. Isso também faz parte de uma jornada. Mas ouça a voz dele falar com você sobre isso. Ele não quer você só num dia ou num horário durante a semana. Ele deseja um relacionamento, não algo de religioso para cumprir um preceito, para demonstrar para as pessoas que você cumpre, não é? Os mandamentos ou o que está definido dentro das normas da sua religião. Não. O nosso amado, ele quer o seu coração. Porque ele não vai voltar para uma igreja física, ele não vai voltar para um prédio com torres, com sino, ou é, com grande salão, né? Não, ele vai voltar para uma pessoa. Ele quer voltar para uma pessoa especial, vestida como noiva, você e eu, mulheres feridas, abandonadas. Nós temos alguém que quer nos abraçar num abraço eterno, dançar conosco como nosso noivo amado. Por isso, hoje eu quero te convidar a dizer junto comigo: vem, amado meu, vem, eu quero ser sua noiva.
Eu quero tudo que você tem para nós, para mim. Vem, meu amado, faz de mim sua noiva. Que possamos dizer isso, como a Erin também nos ensina a dizer, né? Você é tudo para mim. Você é tudo que eu preciso. Se eu tenho você, eu não preciso de mais nada. Por isso eu quero terminar esse podcast dizendo o quanto eu me sinto amada, o quanto eu desejo que esse amor cresça a cada dia nesse relacionamento que eu desejo ter cada vez mais próximo dele. Por isso que o nosso coração seja tomado por um verdadeiro amor que nos faça viver como suas noivas e possamos sempre dizer: vem, vem, amado meu. Sejam muito encorajados e até o próximo podcast.